se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Olá, amigos, Deus abençoe você, sua casa. Hoje, segunda-feira, dia especial, iniciando a semana, a última semana de fevereiro. Nós vamos estar juntos nesta quarta-feira na reunião da Sagrada Família. Eu quero convidar você e a sua casa, sua família, para estar conosco nesta quarta-feira. Nós teremos 3 horários, às 8, às 17 e às 19h30. Traga a fotografia, traga a peça de roupa, traga algo que represente a sua família. Nós, nessa quarta-feira, vamos estar juntos buscando a presença de Deus, buscando em Deus a mudança para a sua família, a transformação para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Existe algum problema que você tem passado? Existe alguma dificuldade que você tem enfrentado? Nesta quarta-feira será uma quarta-feira especial. A última quarta-feira do mês de fevereiro, nós vamos estar invocando o poder de Deus para que a manifestação do Senhor seja grande na sua vida. Não perca essa oportunidade. Nós vamos dando continuidade à nossa programação. Você estava no momento aí para ligar, você pode ligar, você pode pegar o telefone, ligar no 32234751, você pode ligar 996153464 e nós vamos estar orando por você. Você pode, neste momento, fazer o seu pedido de oração, deixar o seu nome, o nome da sua família, que daqui a pouco nós vamos orar. Nós vamos assistir a mensagem que foi ministrada ontem no culto da noite. Nós vamos ouvir esta palavra. Daqui a pouco eu volto no término desta programação para fazer essa oração. Enquanto a ministração vai ser feita, você pode ir ligando, você pode ir deixando o seu nome, o nome da sua família para a oração. Nós vamos estar falando com Deus no final desta programação. Ligue, nós vamos estar te ajudando, nós vamos estar invocando o poder de Deus em seu favor. Daqui a pouco eu volto. Assista essa programação, essa reunião, assista esse culto que foi realizado aqui na nossa sede no dia de ontem e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Daqui a pouco eu volto, fique ligado, mande para sua família anúncio que a palavra está sendo pregada nessa hora. Você pode chamar as pessoas para estar assistindo esta palavra de restituição. Eu creio que o que foi perdido, o que o inimigo tirou, o que foi tirado da sua vida, eu creio que Deus vai restituir, vai trazer de volta. É direito seu, é aquilo que te pertence, você vai tomar posse novamente daquilo que foi tirado no nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto para a oração, daqui a pouco nós vamos falar com Deus. Os guerreiros se preparam para a grande é Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos.
estar na presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos continuar orando e se envolvendo na presença do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra em Daniel, capítulo de número 2. O Senhor vai falar ao nosso coração. Esteja com o coração aberto para receber a palavra. Ele vai nos ensinar. Estamos também ao vivo nas redes sociais. Você pode ir compartilhando esse link, manda para sua família, os seus amigos, para que eles possam também depois, em outro momento, receber também esta palavra que também hoje está sendo maravilhosa. Deus tem nos abençoado com grandes revelações, ensinamentos que edificam, que fortalecem, que traz a certeza de que nós estamos no caminho que é seguindo a Cristo. Encontraram? Se você tiver dificuldade, os obreiros vão estar ajudando. É só você chamar os obreiros que estão aí atrás. Ajuda aqui na frente também, né? Tem algum que está com dificuldade, pode ajudar. Amém. Daniel capítulo 2, a partir do verso 20, 21, 22. Nós vamos ler. Olha o que a Bíblia nos mostra. Eu vou ler primeiro, depois nós vamos aqui então buscar a direção de Deus, do que a palavra está nos mostrando. Vamos lá. Diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que com ele mora a luz. Amém. Não sei se você já tem marcado aí na sua Bíblia. Se não tem, marque o verso de número 21. Nós vamos repetir ele bastante. Eu vou pedir para você guardar na mente, no coração, o início desse versículo, porque nós vamos falar sobre ele no decorrer da mensagem. E vai ter certos momentos que eu vou perguntar, né, qual é a frase de hoje? Aí você vai lembrar desse versículo inicial. Vamos lá, igreja, repita comigo. Diga aí: ele muda os tempos. Vamos repetir mais uma vez. Ele muda os tempos. Diga graças a Deus. O que a Bíblia está nos mostrando? Que Deus, ele é o Senhor do tempo. Deus, ele é o Senhor das estações. Deus, irmãos, muda o tempo, ele muda a hora, ele faz conforme ele bem quer, porque ele é dono do mundo, de todas as coisas. E a gente vai então entender isso para que a gente possa receber essa palavra de hoje. Deus muda o tempo ou não muda? Lembra o caso de Josué, igreja? A Bíblia fala que ficou o tempo parado por quantas horas? Alguém lembra? Por 24 horas. Deus parou o tempo. Deus fez, irmãos, com que o tempo parasse. Depois eu vou entrar nesse assunto aqui com muito detalhe, e vou até citar um outro exemplo, para a gente ver como Deus, ele é o Senhor do tempo. E eu quero, irmãos, inicialmente falar sobre esse tempo. Esse tempo que precisa ser mudado. Esse tempo que precisa ser, irmãos, manifeste o poder de Deus em nossas vidas. Olha só, a mensagem vai criando aqui um sentido e você vai começando a compreender. Eu creio que hoje Deus, ele preparou uma promessa para nos entregar. E essa promessa ele vai entregar, e certamente o que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Ou seja, mais uma promessa que irá cumprir na sua vida. Mas não esqueça
Qual é a frase de hoje? Ele muda os tempos. Diga graças a Deus. Repita comigo: nosso Deus é especialista para mudar o tempo. Diga: Ele é o Senhor das estações. Amém. Vamos aqui então falar algo muito importante. Eu não sei como tem sido os seus últimos dias. Aí você procura, irmãos, levar para todas as áreas da sua vida. A gente vai fazer aqui uma colocação para você ver como você tem passado nesses últimos tempos. Como você tem vivido nesses últimos tempos? Em relação família, convívio com os filhos, marido e mulher, trabalho, saúde. Como tem sido esses últimos tempos para você? Se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente vai lembrar de janeiro. Para muitas pessoas, janeiro não foi bom. Para muitas pessoas, janeiro não foi aquilo que ela esperava. E se a gente voltar mais um pouquinho atrás, a gente volta para 2020. Misericórdia. E 2020, irmãos? Jesus amado. Para muitas pessoas, 2020 foi terrível, foi difícil, foi sofrido, foi com muita luta. Mas também para algumas pessoas 2020 foi bom, apesar de tudo, foi ótimo, apesar de tudo. Irmãos, até aqui estamos, graças a Deus, vivos, Mas então, é essa colocação que nós estamos aqui observando e vamos encaixar. Deus, Ele é o dono do tempo, Ele é dono das estações. E hoje, como você está vivendo? Como você tem passado, irmãos, nesses dias atuais? Agora, eu quero aqui, irmãos, fazer você entender um pouquinho. A gente vai trazer em mente um pouquinho do nosso passado. Isso, a Bíblia hoje vai nos mostrar acerca disso. Um pouquinho do nosso passado, quando então, muitas pessoas, elas tiveram um passado talvez tão presente, ou um passado tão distante, mas um passado bom. Um passado, irmãos, que ela diz assim: olha, eu passei por momentos difíceis, tive problemas, que complicou a situação, tive várias dificuldades, mas foi um tempo bom, um tempo excelente, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de alegria. Só que o que a Bíblia nos mostra, irmãos, que o diabo, nosso adversário, que anda ao derredor, lembra do que a Bíblia fala em João 10:10? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Vamos pegar aqui a fala matar, roubar e destruir. Propriamente eu quero usar aqui o roubar. Muitas pessoas estão sendo saqueadas. O diabo está roubando. O inimigo está tirando da vida das pessoas aquilo que, irmãos, ela um dia tomou posse. Um dia a pessoa teve a alegria e agora já não tem mais, foi tirada a alegria. Tem gente que um dia teve paz e agora já não vive mais em paz, foi tirado. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que muitas vezes a gente até vê o inimigo fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não se posiciona, a gente não reage, a gente não faz aquilo que é para a gente fazer. E eu estou falando aqui, irmãos, de algo que aconteceu em Isaías, capítulo de número 42. Abra sua Bíblia lá, por favor. Eu vejo aqui Deus fazendo uma queixa para o povo de Israel, que estava sendo saqueado, e eles não faziam nada. Pode abrir aí, Isaías 42, o verso é de número 22. Isaías 42, 22. Quem não tem a Bíblia, olha na tela mais perto e você pode acompanhar comigo. Está escrito assim, Vamos ler juntos em voz alta?
Vamos lá? Ainda que você esteja com a sua Bíblia. Mas este é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. E agora, irmãos, por despojo, agora, e ninguém diz restitui. Vamos repetir a parte final? E ninguém diz restitui. Olha só, tem muitas pessoas, como eu disse, irmãos, agora mesmo, que um dia teve paz, só que agora não está vivendo em paz. Agora eu pergunto, irmãos, essa pessoa não recebeu paz ou ela perdeu a paz? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu nunca tive paz. Você teve, como eu tive, tenho, nós temos. Sabe por quê? Aquilo que Deus nos dá, irmãos, Ele dá com propriedade. Deus não tem os seus favoritos. Quando Deus abençoa, irmãos, ó, na geral, para todos. Todos têm direito da bênção. Lembra de Isaías 53, versículo 3 e 4? A gente muito lembra da cura. Somos sarados porque Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Só que esse versículo fala que o castigo nos trouxe a paz. Então a morte de Cristo na cruz, irmãos, é para que a gente tenha paz. Ele nos deu a paz. Quando Cristo morreu na cruz, foi para que nós recebêssemos a paz. É direito seu, irmãos, é sua. Você pode reivindicar, você pode viver em paz. Pode tudo estar caindo ao seu lado, à sua volta, você pode viver em paz, porque é direito seu, e a paz o Senhor já te deu. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então nunca fique esperando que Deus venha te dar outra paz, ou te dar algo que Ele já te deu. E não vai acontecer isso, porque o que Ele deu já está dado. Ele não vai dar novamente. Só para você compreender, irmãos, tem gente que não entende. É a mesma coisa assim. Tem gente que acha que Jesus vai vir novamente como homem, vai morrer novamente lá na cruz do Calvário, vai pagar novamente o preço que precisa ser pago para que a gente seja salvo. Isso vai acontecer, igreja? Não vai acontecer. Ele já morreu, já foi crucificado, o preço já foi pago. Agora, irmãos, isso não vai acontecer novamente. Nós temos que assumir as bênçãos que existem diante de tudo isso que já aconteceu. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou ter paz, porque então eu recebi a paz, perdi a paz. E agora, o que eu devo fazer? Você deve fazer o que a Bíblia está nos mostrando. Dizer, restitui. Dizer, Senhor, traz de volta o que é meu. Dizer, Senhor, eu quero de volta essa paz. Olha só, igreja, Isaías 42, 22 está nos mostrando. O povo estava sendo saqueado, o povo estava sendo roubado e ninguém fazia nada. Ninguém dizia restitui. Está aqui, ó, a parte final aqui, ó. Lê em voz alta, vamos lá? E ninguém diz restitui. O que é restitui para você? Qual que é a definição que você tem da palavra restitui? Ter de volta. É só a gente lembrar da restituição do imposto de renda. Podemos, né, fazer essa comparação. Você vai receber um dinheiro que é o governo que te dá. É isso? Não. A restituição do imposto de renda, você recebe aquilo que é seu. Você pagou os impostos, você fez isso, aquilo, aí o governo vai te restituir. Você vai ter de volta, né, um dinheiro que é seu. Não é o governo que dá, é um dinheiro que é seu. Então é dessa forma que a gente entende aqui. Então restituição é, irmãos, o que Deus está dizendo aqui é devolução. Deus está dizendo assim, ó, ninguém diz restitui.
Ninguém clama para que seja devolvido o que foi tomado. Ninguém clama para trazer de volta o que foi tirado. Irmão, será que a gente não está falhando assim também? Será que o diabo não está roubando, tirando, irmãos? Será que a gente não está perdendo? E muitas vezes nós não estamos dizendo nada. Essa palavra dizer é clamar, tá? E ninguém diz restitui. Deus está falando, mas ninguém clama para ter de volta. Ninguém quer recuperar. Ninguém quer ter de volta aquilo que é direito seu. Eu vou abrir um parênteses aqui, me lembro agora de um texto que está em 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia fala dos profetas que estavam sendo preparados, né? Os jovens profetas estavam sendo preparados pelo profeta Eliseu, estavam no lugar que era apertado, e eles deram a direção: vamos até o Jordão, lá cortemos a madeira, e aí depois a gente volta e a gente constrói um lugar amplo, maior e bem mais, né, aconchegante, para que a gente aprenda da palavra de Deus. Nesse texto que eu citei aqui agora, a Bíblia diz, irmãos, que um desses novos profetas deixa cair o machado dentro da água. Lembra dessa passagem? Ele perdeu o machado. Só que quando ele perdeu o machado, tenta entender, ele perdeu a paz. Aonde que eu vejo que ele perdeu a paz? Ele ficou preocupado, irmãos. Lembra do relato bíblico? Ai, meu Senhor, o machado é emprestado. Meu Deus, e agora eu tenho que devolver esse machado. Ele perdeu a paz. Irmãos, tenta entender. Ele havia perdido o machado. O machado tem várias definições: é a unção de Deus, é a manifestação de Deus, é o amor, é a paz, é a alegria, é a perseverança. Ele tinha perdido. Só que ele ficou de braço cruzado? Não. Ele foi até o profeta Eliseu, falou: perdi o machado, e eu sei aonde eu errei, foi aqui que o machado caiu, eu quero restituir, eu quero ter de volta, me ajuda aí, eu não posso ficar sem esse machado. O que ele fez, igreja? Estende a mão, e a Bíblia fala que o machado flutua, e ele recupera o machado que havia perdido. Se você perdeu o machado, hoje você vai recuperar. Se você perdeu a presença de Deus, hoje você vai recuperar. Se você perdeu a manifestação de Deus, hoje Deus preparou esse culto para que você recupere a sua vida espiritual. Não só o lado espiritual, irmãos, em todas as áreas da sua vida. Só que você precisa fazer como esse jovem fez. Ele não ficou de braço cruzado, ele não aceitou: não, tudo bem, depois eu compro outro. Não, tudo bem, depois eu dou um jeitinho, procuro outro. Não, eu perdi esse, eu quero recuperar. Depois leia 2 Reis 16. Eu quero recuperar, eu quero de volta, eu quero esse machado, porque eu perdi, e perdi a paz, perdi a alegria, eu tenho que recuperar. E ele recuperou aquele machado. Irmãos, o que você perdeu na vida? O que foi tirado de você? O que o inimigo tomou de você? Não faça como esse povo, irmãos. Estava sendo roubado, estava sendo saqueado, todos tiravam, todos levavam, e ninguém fazia nada. Ninguém dizia: restitui. Ninguém dizia: eu quero de volta o que é meu. Será que a gente não está assim, irmãos? Quantos perderam aí a prosperidade? Você sabe que prosperidade é dom de Deus, né? E eu não me refiro só em dinheiro, falando prosperidade em todas as áreas. E tem gente que se conformou com a perca da prosperidade. Você deve, irmãos, dizer: restitui, Senhor, a minha prosperidade. Restitui, Senhor, a minha vida financeira. Restitui, Senhor, a alegria, o amor, a paz. Restitui, Senhor, aquilo que é meu. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque há uma promessa de Deus para restituir aquilo que nós perdemos. Veja só, Joel 2:25. Vai aparecer na tela também.
Joel 2:25. No início eu mostrei para você que Deus é Deus do tempo, Deus é o Senhor das estações. Agora eu estou falando de restituição. Depois no final eu vou juntar tudo uma coisa só e você vai compreender melhor o que nós queremos aqui chegar, aonde nós queremos chegar aqui a um ponto, né, de conclusão. Vai encaixando aí, vai marcando aí. Primeiro nós falamos que Deus é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das estações. Agora eu estou falando da restituição. Eu estou dizendo o que foi perdido, o tempo que ficou parado, Deus vai restituir. Por que Deus vai restituir? Porque há essa promessa na palavra. Joel 2:25, vamos ler, igreja? Vamos lá, em voz alta. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Diga graças a Deus. O que Deus está falando aqui, irmãos? Eu vou trazer de volta o tempo que foi perdido. Deus está dizendo: eu vou fazer com que você recupere aquilo que foi tirado da sua vida. Deus está dizendo: eu vou te devolver aquilo que é seu. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Amém. E eu quero agora, irmãos, fazer aqui uma colocação muito importante, fazendo até umas perguntas aqui, mas não precisa responder em voz alta, né? Eu quero aqui apenas interagir com você em cima disso aqui que estamos aprendendo. Olha só, você lembra um tempo da sua vida a qual você diz assim: esse tempo foi a melhor fase que eu tive? Tenta trazer em mente aí. Tenta lembrar isso agora, por favor. Aquele tempo que você disse assim, ó, é a melhor fase da minha vida que eu tive. É onde havia união na família, havia diálogo entre pais e filhos, havia, né, concordância entre marido e esposa. Olha, pastor, que tempo bom que eu tive. Alguém teve um tempo igual a esse a qual estou citando? Não responda em voz alta. Talvez você teve esse tempo bom de união na família, de, né, estarem juntos, de viver em sincronia, né? Viver, irmãos, ó, né, em sintonia também, né? Ajustado. Olha que tempo bom. Não só isso, mas tenta lembrar, você também teve aquela fase boa financeira? Você teve aquela fase de prosperidade, de não estar devendo, de não estar com o nome no Serasa vermelho, devendo banco, devendo mercado? Teve? Tenta lembrar, irmãos. Ó, pastor, eu tive uma fase na minha vida que eu não devia a ninguém. Tive uma fase na minha vida que, olha, era prosperidade, era provisão, era providência, era Deus dando sustento, eram as coisas acontecendo, as coisas fluíam. Que tempo bom foi aquele de prosperidade. Teve também, irmãos, muitas pessoas que também tiveram um tempo bom na igreja. Quando eu digo igreja, irmãos, um tempo bom com Deus, eu quero aqui referir, tá? Porque não é propriamente a igreja, mas é com Deus. Quantas pessoas que tiveram, irmãos, um tempo bom com Deus? Um tempo que a espiritualidade, irmãos, né, estava em todo o coração, aonde a chama do Espírito estava acesa. Não sei se você está tentando aí trazer essas lembranças. Por favor, tenta lembrar se isso já aconteceu com você. Você já teve tempo de experiência com Deus? Aonde você orava, Deus respondia. Aonde você clamava e Deus, irmãos, se manifestava. Aonde você foi ali batizado no Espírito Santo e começou a falar na língua dos anjos, começou a falar em mistério. Que tempo bom foi esse?
Sabe aquele tempo, irmãos, que podia fazer vigília? Alguém já participou de uma vigília que você ficou marcado? Pastor, olha que vigília, olha que reunião foi aquela, aonde o poder de Deus se manifestava, aonde o Senhor operava. Que glória que o Senhor desceu naquele dia. Vai juntando aí, irmãos. Quantas pessoas que tiveram um tempo bom, né, na sua dedicação a Deus. Antes eu dedicava mais a minha vida a Deus, e eu via, né, a minha maturidade espiritual, eu via, né, o meu comprometimento com Deus. Olha, participei de tantos retiros. Olha, os retiros do início do ano, aqueles retiros do tempo ali do carnaval. Quantos retiros que marcou a minha vida. Tenta lembrar se você já passou por um desses. Irmãos, por que eu estou fazendo tudo isso? Para você trazer em lembrança que o que você já vivenciou de bom, Deus quer restituir, Deus quer trazer de volta. Irmãos, você perdeu, o diabo tirou, o inimigo roubou. Entenda isso, Deus quer trazer de volta. Deus quer que você tenha novamente, irmãos, né, essa espiritualidade. Deus quer que você tenha novamente esse temor, essa fidelidade, esse amor a Deus, amor às pessoas, essa fé, aquela perseverança. Deus quer, irmãos, que você tenha isso de novo. Eu falava agora à tarde, quantas pessoas, irmãos, que naquela fase boa, espiritual, quando ela estava ali no seu devocional com Deus, ela fechava os olhos assim, ó, na presença de Deus em adoração, era como o céu descesse. Era como o Senhor ali descesse com glória. Que sensação gostosa, que, irmãos, tempo bom foi esse. Já teve isso? Já passou por essa experiência? Muitos já passaram. Muitos já tiveram esse tempo, irmãos. Só que como aconteceu com o povo de Isaías 42:22, tem acontecido também nos dias de hoje. O diabo está saqueando, roubando, está tirando, e a gente não faz nada. A gente não diz restitui. A gente não ergue o clamor: Deus, traz de volta isso para a minha vida. Pare para refletir nisso. As experiências que você teve, você perdeu? Você tem pedido para Deus restituir? Sabe por que a gente às vezes não pede a essa restituição? Porque a gente fica esperando, irmãos, que Deus nos dê de novo. É como eu disse para você lá atrás, citando aqui Isaías 53. Jesus não vai vir novamente como homem, para morrer novamente na cruz do Calvário, para pagar novamente o preço que já foi pago, irmãos, para que a gente seja salvo, para que as bênçãos venham ser entregues para nós novamente. Isso não vai acontecer. O que Ele fez está feito. As bênçãos que existem diante do alto preço que foi pago, irmãos, já existe. Então, se você tem elas, e agora, pastor, eu perdi, foi tirado, né, sumiu, agora cabe a você dizer restitui, dizer eu quero de volta, dizer eu quero o tempo que eu vivi lá atrás novamente. Muitas pessoas estão paralisada. Eu usei essa frase domingo passado, irmãos, não marquei nada aqui, mas o Espírito Santo me faz lembrar. Tem muito crente que paralisou no tempo. Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, não é para vocês ficar parado. E Deus está novamente aqui dizendo para nós, irmãos, faça a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte.
povo estava sofrendo, estava padecendo, sendo saqueado e ninguém dizia restitui. Mas há essa promessa, irmãos. Qual é a promessa de hoje? A parte inicial, leia em voz alta. E restitui-vos-ei. Olha para a pessoa que está perto de você, diga assim: Deus está nos lembrando dessa promessa. Qual é a promessa de hoje? Restitui. Restituição, devolução. Deus vai trazer de volta. Deus vai fazer com que você recupere aquilo que foi tirado, aquilo que você perdeu. Irmãos, vamos clamar. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração, nós vamos fazer esse clamor, dizendo: Senhor, restitui a minha vida espiritual, restitui o meu casamento, restitui a minha vida, profissional, financeira, restitui a minha saúde, restitui, Senhor. Há essa promessa que Deus está, irmãos, nos entregando hoje, da restituição. Só que essa promessa já está liberada. Agora cabe a nós fazer, irmãos, o que Ele esperava que aquele povo fizesse. Ninguém diz restitui, ninguém diz eu quero de volta o que é meu. Deus está esperando isso de nós. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos ler novamente aí, em voz alta, versículo 25. E restitui-vos-eis os anos que foram consumidos. O que Deus quer restituir, igreja? Os anos que foram consumidos. Traduzindo, trazendo para a mensagem, o que Deus quer restituir? O tempo que você perdeu. Veja, já liguei um versículo ao outro, não sei se você prestou atenção. No início eu falei do tempo, agora eu estou falando da restituição. Agora eu uni os dois. Deus quer restituir o tempo que foi perdido, foi tomado, o tempo que você, irmãos, deixou passar e não fez nada. A Bíblia nos mostra, irmãos, que esse tempo Deus quer restituir, quer trazer de volta. E Ele é o Senhor do tempo. Lembra de Daniel 2:21? O que está escrito lá? Qual é a frase de hoje, igreja? Ele muda os... Esqueceram? Misericórdia, ninguém marcou não? Coloca na tela de novo aí, Daniel 2:21. Não esqueça não, quem chegou depois, a frase de hoje é essa: Ele muda os tempos. Vai lá, Daniel 2:21. Coloca na tradução da Bíblia aqui, essa que a gente está lendo aqui, diz aí: Ele... Vamos aguardar, olha aí, vai lá, igreja, todos juntos. Ele muda os tempos e as horas. Vamos repetir mais uma vez? Ele muda os tempos e as horas. Para que você está repetindo isso? Para que quando você estiver passando um tempo difícil, você venha lembrar que Deus, Ele muda qualquer tempo que você está passando para te abençoar. Amém, igreja? Deus está nos prometendo hoje restituir, devolver, trazer de volta para a sua vida o tempo que foi perdido, o tempo que foi tirado, o tempo que ficou paralisado. Deus está nos prometendo isso. Ele dará de volta tudo para você o que você perdeu, mas você precisa clamar, dizer: restitui. Amém? Graças a Deus. Aqui, irmãos, a gente vai agora ler 2 Reis, capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Há uma história aqui, há um fato, um caso real, que a Bíblia nos relata do Ezequias, que estava doente e que já estava sentenciado à morte. Qualquer hora ele iria morrer. E o profeta Isaías recebeu uma missão. A missão
que Deus deu ao profeta Isaías, irmãos, eu acredito que não é fácil para um pregador não, para um obreiro, para um evangelista. Imagina eu chegar para você e falar assim: coloca a tua vida em ordem, senão você vai morrer. Jesus amado, que gelo no coração, né? Mas tem que ser dito. Aonde você está falhando, coloca a sua vida em ordem, senão você morre. Que missão que Deus deu ao Isaías, hein? Eita Deus amado. Mas não é essa a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é que o Ezequias estava doente, e Deus está usando agora o Isaías para mostrar para o Ezequias que Deus iria ali restaurar, restituir, recuperar a saúde de Ezequias. Vamos ler? Diz aí, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sua vida está bagunçada? Ezequias, coloca a ordem, porque senão você vai morrer. Do jeito que está, você parte hoje mesmo. Meu Deus do céu, Jesus amado, né? Então veja só, irmãos, que aqui nós temos uma lição. Algumas coisas precisam ser colocadas em ordem na nossa vida para Deus operar. Amém, igreja? Tem coisas que não acontecem na sua vida, não porque Deus não quer te ajudar, porque existe desordem, existe bagunça, existe, irmãos, desorganização. Então, se você quer que Deus opere em seu favor, existe algo que você sabe que está desajustado, né? Desordenado, coloca ordem, porque colocando ordem, Deus então vai poder operar, tá bom? Aí olha só, eu vou aqui resumir o texto para a gente ganhar tempo. No versículo 1 a Bíblia está dizendo assim, ó: você vai morrer, coloca ordem na sua vida, senão você vai morrer. Aí o Isaías foi embora, saiu do templo. Ainda no pátio do templo, Deus volta a falar com Isaías assim, ó: diga para ele que eu vou restituir a saúde dele. Diga para ele que eu ouvi a oração dele, e eu também via o choro dele, as lágrimas dele. O Isaías foi lá. O versículo 2, 3, o 2 fala que ele vai orar, né, vai consertar com Deus. Aí no versículo 3 fala que ele chora ali na presença de Deus, ele rasga o coração ali na presença de Deus. Aí no versículo, irmãos, lá no 8 já, pula para o 8. Aí no 4 fala que o Isaías estava no meio do pátio. Deus falou: volta lá, fala para ele que ele vai viver, que eu vou restituir, restaurar, vou trazer de volta a saúde dele. Aí olha o versículo 8. O versículo 8, a Bíblia diz assim, ó: e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Por que isso aconteceu? Porque lá no versículo 1 falou que ele ia morrer. Aí depois ele volta e fala assim, ó: você não vai morrer, você vai viver. Deus vai restaurar a sua saúde, Deus vai trazer de volta a saúde para você. Aí o Ezequias ficou sem entender. Mas como assim? Fala que eu vou morrer e depois volta e fala que eu vou viver, Deus vai restaurar a minha saúde? Me dá um sinal, me dá um sinal, eu quero uma prova que Deus vai restaurar a minha saúde, que Deus vai me curar, para que eu possa ir ao terceiro dia lá no templo. Versículo 9, diz aí: Isaías disse: isto te será um sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline, ou seja, avance, né? 10 graus. Não aconteça isso, mas que volte a sombra 10 graus. Vamos entender isso aqui, irmãos? O Ezequias
fala assim: me dá uma prova, me dá um sinal que Deus vai me curar, que eu vou ter a saúde restaurada. O Isaías fala assim: ó, Deus vai fazer acontecer. Ou você quer que a sombra avance, ou você quer que a sombra recline, volte. O que você escolhe? Na lógica, irmãos, ele pensou assim: a sombra ela vai avançar, isso é natural. A Bíblia fala aqui, irmãos, do relógio do sol de Acais. Alguém já ouviu falar? Alguém já fez isso, irmãos? Olhar, às vezes você está sem um relógio, olhar para o tempo assim. Tem gente que é bom nisso. Não, ela olha para o tempo assim. Não, agora é 3 horas da tarde, agora é 11 horas da manhã, agora é 5 da tarde. Já passou por isso? Já viu alguém fazer isso? Isso é real, irmãos. Tem gente que é especialista nisso, né? Então desde aquele tempo já existia isso. E aí agora o desafio está aqui: a sombra vai avançar ou a sombra vai voltar? O Isaías falou assim, o Ezequiel falou assim: avançar eu sei que ela vai. Agora eu quero ver se Deus trazer de volta uma sombra que já foi. Eu quero desafiar que essa sombra volte 10 graus. Em outras palavras, ele está falando assim: eu duvido que isso volte, que essa sombra volte. Eu não acredito que isso vai acontecer. Ele aceitou o desafio, irmão. O que o Isaías foi fazer? Versículo 11: então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Ele foi orar a Deus: Senhor, ele quer que volte. Qual foi a resposta de Deus aí, igreja? Leia em voz alta. E Deus fez voltar a sombra 10 graus. Diga glória a Deus. Tem gente que não entendeu, irmãos. O impossível aconteceu. Olha só, irmãos, era impossível uma sombra voltar 10 graus, avançar, como diz aqui, declinar, isso iria acontecer. Agora voltar 10 graus, não tinha lógica, não tinha realidade, não tinha o que fazia isso acontecer, a não ser o próprio Deus. Aqui agora eu entro, irmãos, nesse assunto que eu quero agora encaixar nessa mensagem. Deus fez voltar algo que era impossível voltar. Vamos repetir essa frase? Diga comigo: Deus fez voltar algo que era impossível voltar. A sombra voltou ou não voltou? Está aqui, ó. O profeta foi orar ao Senhor, dizendo: Senhor, ele quer que volte. A resposta aí, ponto e vírgula: Deus fez voltar a sombra 10 graus. Agora eu entro aqui, irmãos, nesse assunto que muitas vezes a gente fala dessa forma: eu duvido que a melhor fase da minha vida volte. Quem nunca falou isso? Eu não acredito que aquele tempo bom que eu tive um dia volte. Sabe, irmãos, por regra, a gente ouve um ditado que é verdade: o que passou, passou e não volta mais. É regra. Mas Deus é especialista para romper regras e explicações. Às vezes a gente fica nisso: o que passou, passou, não volta mais. Aquela experiência que eu tive com Deus, nunca mais vou ter. Aquela vida de compromisso com Deus, olha que bom foi, mas passou, não volta mais. Aquela fidelidade, não volta mais. Aqui eu te desafio, irmãos, a clamar como Isaías clamou, porque os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incolor. Certa que vitória alcançará.
se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Muito bem, estamos de volta. Você assistiu esta mensagem? Certamente Deus falou ao teu coração, com certeza a palavra entrou em seu coração e chegou o momento de falar com Deus. Nós temos os minutos finais, prepare o seu copo com água, está aqui o meu já preparado para que a gente possa falar com Deus, para que a gente possa fazer esse clamor em seu favor, em favor da sua família, no nome de Jesus. Não perca essa oportunidade, ainda dá tempo de você ligar, 3223-4751, 99615-3464. Mande, né, aí o nome da sua família, mande, né, o pedido de oração e nós vamos falar com Deus. Não esqueça, quarta-feira é o dia da Sagrada Família. Traga uma peça de roupa, uma fotografia, a chave da casa, algo que representa aí a sua família e vamos estar juntos buscando a presença de Deus em favor da sua família. Chegou o momento de falar com Deus. Vamos orar. O poder de Deus em ação. É momento de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu venho nesta programação desta segunda-feira, meu Deus, fazer esta oração, Pai. Senhor, restitui, Deus, o que foi tirado, o que foi roubado, o que foi saqueado. Por muitas vezes esta pessoa não diz restitui, como diz a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que aquele jovem rapaz que havia perdido o machado, ele recuperou. Que esta pessoa possa também recuperar o machado, que ela possa recuperar a Tua presença, Senhor, que ela possa recuperar, meu Deus, meu Pai, a paz, que ela possa recuperar o amor a Deus, o amor ao próximo. Meu Deus, em nome de Jesus, o que esta pessoa perdeu, o que foi tirado, meu Deus, restitui, traga de volta, meu Pai, em nome de Jesus. Talvez eu estou aqui, meu Pai, orando por pessoas que em outro tempo teve a sua vida financeira bem sucedida. Meu Deus, esta pessoa não vivia no aperto, não vivia no vermelho, não vivia endividado. Ela tinha, meu Deus, recurso, ela tinha, meu Pai, a solução. Passou-se o tempo, meu Deus, essa pessoa caiu, meu Pai, na falência, ela caiu, meu Deus, na dificuldade financeira, foi tirado, meu Deus, a condição, meu Pai, dela estar diante da prosperidade. Senhor, restitui a vida financeira, restitui, meu Deus, meu Pai, a vida profissional, meu Deus, restitui as habilidades, os dons, os talentos, meu Pai, para que essa pessoa possa trabalhar, para que ela possa, meu Pai, desenvolver aquilo, meu Deus, que ela sempre fez e que sempre foi bem sucedida. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a ação do mal e digo, restitui, Deus, restitui, traga de volta, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a restituição, é promessa do Senhor. O Senhor garante que vai restituir, o Senhor garante que vai trazer de volta o tempo que foi perdido, o tempo que foi tirado, em nome de Jesus. Eu ministro essa bênção crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga sempre isso, restitui. O que Deus te deu é seu, toma posse. Se você perdeu, se foi tirado, se o inimigo, o diabo saqueou, você tem que reivindicar os seus direitos. Você tem que dizer, restituir. Como Deus falou para aquele povo lá em Israel, né? O povo israelita estava sendo saqueado, estava sendo roubado e ninguém fazia nada. Ninguém dizia, restituir. Essa é a direção que Deus tem para nós, no nome de Jesus. Vamos passar para a parte final. Você que tem aí o seu copo com água, você pode beber, tomar posse da sua bênção e ser abençoado nesta hora, em nome de Jesus.
Muito bem, nós temos aí os minutos finais da nossa programação de hoje, lembrando a todos que quarta-feira é dia da Sagrada Família. Como eu disse ontem para a igreja, essa semana eu creio na manifestação de Deus, a qual o Senhor vai restituir. As bênçãos para a sua vida vão ser devolvidas, né? Você perdeu a paz, perdeu o amor, perdeu a alegria, você perdeu a prosperidade, a espiritualidade, você perdeu a fé, Deus vai restituir. E aproveitando essa reunião de quarta-feira, nós vamos estar fazendo um grande clamor também pela família. Senhor, restitui o amor de pais e filhos, filhos e pais. Quantos, né, dentro do lar perderam essa, né, ligação, esse amor, esse carinho? Em outro tempo isso existia. Passou-se o tempo, em muitos lares já não existe mais o afeto, o carinho, o amor, né, a dedicação, o companheirismo de um para com o outro. Nós vamos estar declarando: restitui, Deus. Traga de volta, Pai, para dentro dessa casa, essa grande bênção, no nome de Jesus. Nesta quarta-feira, 8, 17 e às 19h30, veja o melhor horário e venha clamar a Deus por restituição da sua casa, da sua família. Eu vou terminando a nossa programação de hoje e nós vamos estar, né, orando por você. Eu aguardo você aqui em nossa sede. Faça-nos uma visita. Estamos aqui no centro da cidade, Rua General Osório, número 619, no centro de Cáceres, de portas abertas para receber você e a sua família. Eu vou terminar essa programação, você vai ficar aí com o momento da nossa TV. Veja o porquê você deve ser um assinante da nossa TV. Você vai levar para dentro da sua casa, né, canais evangélicos, onde a palavra de Deus vai ser sempre pregada, vai ter o missionário, vai ter o pastor Jaime, vai ter pessoas que vão estar abençoando a sua casa através das programações. Deus abençoe, fiquem com Deus. Você conhece a Nossa TV Brasileira? A Nossa TV Brasileira é diferente de tudo que você já viu. Só aqui você encontra canais pensados em oferecer o melhor conteúdo a você e toda a sua família. Além de acesso a notícias, esporte, filmes, desenhos e diversão. Você ainda não tem a Nossa TV Brasileira? Então assine e leve o melhor conteúdo de TV para sua casa. A gente passou um processo de desemprego com meu esposo e que teve dias assim que foram muito difíceis. Eu permaneci com a Nossa TV, me esforcei para pagar ela e foi o que me ajudou. O justo viverá da fé. Às vezes o inimigo tentava me afligir, eu me lembrava, não é só um pouquinho de tempo, eu sabia que aquilo ia acabar e eu fiquei firme assim, orando ali com a Nossa TV e hoje meu esposo está empregado. Deus preparou um serviço assim maravilhoso, assim, ele está contente, está feliz, vale muito a pena ter na Nossa TV, não só para a gente, como para as pessoas que entram na nossa casa, né? E quando vem alguém na minha casa me procurar, eu pego e ligo a Nossa TV. E várias pessoas saem de lá sabendo o que tem que fazer. Posso passar a luta que passar, mas eu não vou desligar de jeito nenhum. Eu passei bastante apurada, eu tinha motivo para desligar, mas eu fiquei, olha, glória a Deus.